paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez gravando essa mensagem, ajeitando a câmera aqui, para continuar falando da mensagem do Evangelho, da mensagem da salvação de Deus para nós, né? Que está em Cristo Jesus. Sabemos que Jesus foi nos dado por morte de cruz, para perdoar os nossos pecados, né? Ele derramou seu sangue na cruz do Calvário e nós temos os nossos pecados perdoados se nós crermos nisso. Se nós crermos no Evangelho, se nós crermos que Jesus realmente é o Filho de Deus, que veio a este mundo e para pagar pelos nossos pecados. O homem não tem como pagar, né, se justificar diante de Deus por si mesmo, e por causa dessa incapacidade do homem de se justificar diante de Deus, o Senhor Jesus foi enviado por Deus, né? Se fez carne, se fez homem, habitou entre nós e morreu, né? Viveu aqui por cerca de 30 e poucos anos, 33 anos, exerceu o seu ministério ensinando, fazendo milagres, maravilhas por 3 anos e meio, mais ou menos, e para aquilo que ele veio, que é para morrer, né? Jesus desceu aqui para morrer, foi morto, morreu numa cruz, morte de cruz, uma das piores mortes que um ser humano pode enfrentar, devido à dor, o sofrimento. E morreu, foi sepultado, ao 3º dia ressuscitou, subiu aos céus, né? Está com o Pai hoje, e nós temos a promessa da sua vinda, da sua volta. Ele virá buscar a todos aqueles que colocam sua fé nele, somente nele, né? Logicamente, porque afinal de contas ele deu a sua própria vida, né, para nos comprar, né, para nos tirar das trevas e trazer para a luz. Então, se nós colocarmos a nossa fé em qualquer outro nome que não de Jesus, na verdade nós estamos demonstrando diante de Deus uma falta de fé e uma ingratidão muito grande, né, para com Deus e para com o Senhor Jesus, que morreu numa cruz do Calvário, para que nós hoje pudéssemos ter vida, para que nós possamos ter a esperança da vida eterna, para que nós pudéssemos ser chamados filhos de Deus, né? Somente pela fé de Cristo, pela fé em Cristo Jesus, né? Então, hoje, como mensagem, eu queria falar um pouquinho da crucificação de Jesus, né? Nós temos aqui 4 evangelhos, 4 evangelistas que escreveram o Evangelho de Jesus. O Evangelho é um só que foram 4 pessoas, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, narrando os fatos, né, a vida de Jesus, o ministério de Jesus. E eu abri aqui em Lucas, né, o capítulo 23, que fala da crucificação de Jesus. Crucificação, ou melhor, Lucas 26, né? O Evangelho de Jesus Cristo, escreveu Lucas, no capítulo 26. Vai falar de Jesus a caminho do Gólgota, né, a caminho da crucificação, e depois fala da crucificação, da sepultura de Jesus. E depois, no 24, Lucas 23, perdão, capítulo 23, e a partir do verso 26, não é Lucas 26, Lucas 23, o capítulo é o 23 e o verso, a partir do verso 26, fala de Jesus caminhando em direção ao Gólgota. E aí no capítulo 24 de Lucas, que escreveu Lucas, fala da ressurreição de Jesus. Mas essa mensagem que eu queria trazer aqui, da parte do Senhor, para nós, é falar sobre
a crucificação, né, de Jesus. E os 4 evangelistas, eles tratam desse assunto, falam, mas o Lucas, ele traz uma mensagem falando não só sobre Jesus, mas falando daqueles 2 que foram crucificados com Jesus, né? E essa mensagem eu queria basear nas palavras que foram ditas pelos 2 que foram crucificados com Jesus e pelo próprio Jesus, né? Que estava crucificado no meio dos 2 malfeitores, dos 2 ladrões. Lembrando que os 2 que estavam ali eram ladrões, malfeitores, né? Tinham sido julgados, condenados justamente, de uma forma justa, porque afinal de contas eles eram transgressores, eles eram ladrões, malfeitores, e tinham como pena a morte e morte de cruz. Já o Senhor Jesus não. O Senhor Jesus, nós sabemos que ele se fez homem, sem pecado nenhum, foi condenado à morte e morte de cruz, sem pecado, né? E de uma forma injusta. Jesus era um homem justo, e não tinha pecado, mas se fez pecado por nossa causa, para que nós pudéssemos, nós pecadores, pudéssemos ter então os nossos pecados perdoados. Esse é o grande amor de Deus, né? Por nossas vidas, ainda que não mereçamos, ainda que sejamos falhos, pecadores, vis, miseráveis, homens e mulheres cheios de defeitos, ainda assim o Senhor Deus nos amou, e nos amou de tal maneira que deu o seu próprio Filho para morrer por nós numa cruz, né? Esse é o Evangelho, né? Se nós cremos nisso, colocarmos a nossa fé nisso, então verdadeiramente Jesus morreu por aqueles que crêem nele. Ele veio para morrer por todo mundo, só que tem alguns que creem, outros que não creem. Logicamente, aqueles que não creem morrerão em seus pecados, né? E serão condenados no juízo que virá em breve sobre todos nós, né? Mas se nós crermos em Jesus, ele então, na sua morte, né, ele pagou a nossa conta, vamos dizer assim, diante de Deus. Ele zera a nossa conta. Mas para isso, nós temos que ter fé em Jesus, né? É isso que o Evangelho prega, né? Tem muitas pessoas que têm fé na religião, né, em outro nome, em outra crença que não de Jesus. Só existe um Deus, segundo a Bíblia, né, e só existe um mediador entre Deus e os homens, que foi dado por Deus, que é o próprio Senhor Jesus, homem, né? Ele é o nosso mediador único. Não existe mediadora, não existe nenhum outro mediador, né? É só Jesus. Então, se quisermos chegar a Deus, termos a vida eterna, sermos chamados filhos de Deus, a nossa fé tem que estar em Jesus, e somente nele. Nenhum outro nome foi dado, né, debaixo desse sol, pelo qual nós pudéssemos ser salvos, a não ser o de Cristo Jesus. A Bíblia é clara em afirmar e dizer isso, né? Infelizmente, existem religiões que colocam outros nomes, né, como meio de se chegar a Deus. Mas nós que cremos em Jesus, que somos chamados cristãos, né, o cristão é seguidor de Cristo, nós cremos somente em Cristo, né, como nosso mediador, ninguém mais, né? Então, falando da mensagem que está em Lucas capítulo 23, eu gostaria de falar da crucificação, como eu disse, e ela começa a ser falada, Lucas começa a contar a partir do verso 33. Então, do 26 até o 32, mostra Jesus caminhando em direção, né, ao monte, né, a chegar a um lugar onde ele foi crucificado, chamado de Caveira, ou Gólgota, né? Ali ele foi crucificado. Então nós vamos fazer menção do texto, a partir do verso 33, você pode acompanhar na sua Bíblia, e nós vamos então fazer algumas considerações
a respeito dessas mensagens que esse texto traz para nós. Então, capítulo 23 de Lucas, verso 33, diz assim: E quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali o crucificaram. Jesus, né? E aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo seus vestidos, lançaram sortes. 35. E o povo estava olhando. E também os príncipes zombavam dele, dizendo: Aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas, que dizia: Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados, né, do lado dele, blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Então até aqui, né, esse texto. Eu li até aqui porque eu quero falar um pouquinho dessas três mensagens, dessas três cruzes que estavam ali, né? Duas estavam os malfeitores, os ladrões, e no meio Jesus. Então aqui mostra para nós, né, que Jesus ali foi crucificado, e mesmo crucificado ainda pediu ao Pai que perdoasse as pessoas que ali estavam fazendo, zombando dele, tinham crucificado ele, né? Dizendo ao Pai que eles não sabiam o que estavam fazendo. E não sabiam mesmo, né? Porque se eu soubesse, jamais iria crucificar o Filho de Deus. Não é verdade? Então, todos aqueles que muitas vezes zombam de Jesus, muitas vezes duvidam de Jesus, né? Na verdade, eles não sabem o que estão fazendo, né? O Evangelho está encoberto para eles, né? A incredulidade, o coração duro, né? Não deixa ele crer, certo? Porque é preciso crer, né? Isso é a fé. A fé, você não enxerga, você não vê. Hoje nós não vemos Jesus, né? Com os nossos olhos carnais nem podemos ver, porque Deus é Espírito, Jesus é Espírito, nós somos carne, então não tem como nós ver Jesus, né? Mas nós temos fé que ele existe, né? Que ele está, que ele veio, né? Morreu, ressuscitou ao terceiro dia, está no céu e voltará. Então nós cremos, isso é fé, né? Isso é fé em Jesus. E essa fé faz com que Deus, então, né, faz com que nós recebamos de Deus a graça salvadora, né? Confessamos Jesus diante dos homens, diante de Deus, como nosso Salvador único e Senhor. Deus, então, por graça e misericórdia, Ele nos aceita, Ele nos salva e nos dá a vida eterna. Esse é o Evangelho de Jesus. Então, o que nós temos que fazer diante de Deus para ser aceito por Deus, né? Crer, demonstrar, né? Confessar, né? Crer no coração, ter Jesus no nosso coração, crer que realmente Ele veio, existiu, morreu, ressuscitou, e Ele vai vir, crer no Evangelho, nos seus ensinamentos, naquilo que Jesus colocou aqui para nós, crer de verdade, né? Porque Deus conhece, sabe se nós cremos só de boca ou de coração, e confessar Jesus diante dos homens, diante das pessoas. Falar que Jesus é o Salvador, é o nosso Salvador pessoal, Ele é o nosso Senhor, nós cremos nele, e aí seremos salvos.
Né? Esse é o Evangelho. Muitas pessoas ainda que acreditam, né, em Jesus, mas muitas vezes o seu coração não está firmado nele, né? Não conhece o Evangelho, não conhece a palavra dele, só fala que é de boca, né? E muitos têm até vergonha de falar do nome de Jesus, se envergonham de Jesus, mas isso a palavra, Jesus disse que aquele que se envergonhar dele aqui diante dos homens, naquele dia lá, Jesus terá vergonha deles também. Então nós temos que confessar, né? Jesus como nosso Senhor, nosso Salvador, o único, e a nossa fé tem que estar firmada nele, e somente nele. Qualquer outro nome que nós colocamos aqui no lugar de Jesus, para Deus é terrível. Imagine Deus, né, como é que se sente dando Jesus, né, seu Filho único, para morrer por pecadores como nós, e agora nós vamos dar glória para quem? Né? Então, precisamos dar glória para Jesus. Glorificamos o nome de Deus quando reconhecemos Jesus como nosso Salvador e Senhor. Mas as pessoas não sabiam o que faziam, né? E começaram a fazer coisas terríveis, né? Zombando de Jesus, duvidando de Jesus, que ele seria o Cristo, né? Porque Cristo significa o Messias, né? O enviado, o escolhido de Deus, né? O ungido de Deus, o mensageiro de Deus, o Salvador, aquele que veio nos salvar, né? Enviado de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Isso significa o Cristo, que foi prometido desde a fundação do mundo, né? Desde antes da fundação do mundo, Jesus já existiu, Deus já tinha esse plano, né? Que enviaria Cristo para nos salvar, certo? Isso tudo está dentro do plano de Deus, dentro das determinações de Deus. Mas eu queria colocar aqui, aí Jesus, né, foi crucificado ali entre os dois soldados, entre os dois ladrões. Os soldados ficaram ali olhando Jesus, o povo estava ali ao redor. E em cima dele, diz aqui no verso 38, em cima da sua cruz, na sua cabeça estava escrito: "Este é o Rei dos Judeus", né? Mas as pessoas duvidavam, as pessoas zombavam dele, né? Colocaram essa placa ali como uma forma de zombaria, vamos dizer assim. E aí, no verso 39, é o que eu queria colocar aqui, o que é que um dos malfeitores falaram, né, na cruz pendurado. Diz assim o texto, verso 39. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: "Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós." Então, esse ladrão, esse malfeitor que aparece aqui, que disse isso: "Se tu és o Cristo, salva-se a ti mesmo e a nós." O que essa mensagem, o que essa palavra mostra para nós, né? É o que acontece com muitos hoje em dia, né? Muitos duvidam que Jesus veio, né? Que Jesus é o enviado de Deus. Muitos ainda esperam o Messias que virá ainda, né? Como Jesus sendo um falso Cristo, vamos dizer assim. E muitos não creem, né? Que Jesus existiu, que Jesus veio, muito menos que Jesus vai voltar, né? Então é o que esse ladrão falava aqui, ó. Se tu és o Cristo, na verdade ele estava duvidando, ele estava blasfemando. Jesus é o Cristo. Ele já tinha provado isso, né? Sua fama já tinha percorrido por toda aquela região. Jesus já tinha feito grandes milagres, ensinado, tinha declarado que ele era o Filho de Deus. Inclusive, o motivo que levou ele à cruz é isso, né? Ele dizer, que afirmar que ele era o Filho de Deus, né? Mas ele não estava dizendo mentira, ele estava dizendo a verdade. Ele realmente era o Filho de Deus, né? E naquela ocasião ele estava aqui como carne, como homem, para nos salvar, né? E as pessoas não acreditaram, né? Mas tudo isso estava dentro de um plano de Deus. Jesus realmente tinha que morrer naquela cruz, né? Porque se ele não tivesse morrido na cruz, nós estávamos perdidos, né? E nossos pecados estavam todos condenados. Nós somos salvos pela morte de Cristo Jesus. Os
pecados perdoados pelo sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que nos perdoa. Né? Não é sacrifício, não é penitência, não é promessa, não é rituais religiosos, é o sangue de Jesus na cruz do Calvário. Né? É Ele que nos salva, certo? Mas esse homem, esse malfeitor aqui, ele dizia isso, né? Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo. E a nós, duvidando, né? Certo? E Jesus, na verdade, ele estava salvando. Porque quando ele estava na cruz, pendurado na sua morte, ele veio salvar. Né? Mas o homem não percebia isso. O que ele estava pensando aqui? Ó, desce da cruz aí, tira nós daqui, salva nós, tira nós dessa cruz. Mas na verdade Jesus estava salvando ele. Né? Só que ele não percebeu. Então muitos não percebem isso hoje, né? Que nós somos salvos pela morte de Cristo. Né? Estamos condenados, a Bíblia diz que todos pecaram, todos. Né? Não existe um justo sobre a terra. Né? Todos nós viemos da descendência de um homem, que foi Adão. Né? Nós conhecemos bem, Deus criou Adão e deu vida a Adão. Né? Criou Adão do pó, do barro, e deu vida a Adão, porque Deus é o autor da vida. A vida está em Deus, fora de Deus não há vida. E Deus então concede a vida a Adão. Né? E depois ele estabelece Adão num jardim, né, num jardim aqui na terra, com todos os recursos disponíveis para Adão. Adão foi criado um ser à sua imagem e semelhança, de Deus, um ser inteligente, né? Ainda que muitos acreditam que o homem aí veio do animal, né? Mas não, o homem foi criado homem inteligente, tá certo? Porque foi criado à semelhança de Deus. Né? E Deus determinou, soberano que é, um mandamento para que Adão cumprisse uma ordem dada a Adão, né? E determinou que se ele não cumprisse aquela ordem, que era comer de uma árvore que Deus determinou ali, que se ele desobedecesse, comesse daquela árvore, o fruto daquela árvore, ele ia morrer. Aí depois Deus criou a mulher, e a história diz, em Gênesis, né, capítulo 3, que instigada aí por Satanás, na forma da serpente, né, instigou a mulher, e a mulher comeu, deu ao seu marido, o marido também comeu, e aí veio a sentença da parte de Deus, sobre a mulher, sobre o homem, e sobre a terra, e sobre Satanás, tá certo? E aí o homem morreu, né, veio a morte espiritual, se afastou de Deus imediatamente, né, a partir do momento que ele comeu, ele já sentiu a vergonha de Deus, né, o homem pecador tem vergonha de Deus, então já revelando o pecado na vida de Adão. E morreu, se afastou de Deus, veio a morte espiritual, e depois de um tempo, viveu um tempo aqui sobre a terra, Adão, e veio a morrer também fisicamente, voltou ao pó da onde ele foi tomado. E o Espírito, que é de Deus, voltou para Deus. Né? Esse foi o início. E nós todos viemos deste Adão. Né? Deste Adão pecador, deste Adão separado de Deus, afastado de Deus, né? Por causa do pecado, por causa da desobediência a Deus. E todos nós, e essa morte, né, de Adão, morte espiritual e física, passou a todos os homens. Né? Então pecamos, por quê? Porque, na verdade, estamos afastados, nascemos sem o conhecimento de Deus. Temos em nosso coração uma lei que Deus põe no nosso coração, que é o que é certo e o que é errado. Né? A criança desde novinho já sabe bem o que é certo, o que é errado, né? Mas não tem o conhecimento de Deus, não tendo o conhecimento das coisas de Deus, é morto para Deus, vive na carne. Por isso que Jesus disse a Nicodemos que é preciso nascer de novo. Né? Um novo nascimento acontece quando nós conhecemos o Evangelho, tomamos conhecimento da nossa situação pecadora que somos, reconhecemos isso diante de Deus, que somos pecadores, necessitados de salvação. Então, recebemos o Evangelho, reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nascemos para Deus, né? E aí começamos a viver uma vida para Deus, somos salvos, e por conta disso, naquele dia, no dia do juízo,
não seremos condenados, seremos salvos da condenação pela fé em Cristo Jesus. Tá certo? Mas este homem, né, ele não percebia isso, esse malfeitor. E ele blasfemava de Jesus, né? Duvidando, se tu és o Cristo, o enviado de Deus, salva-te a ti mesmo então. Né? Então muitas pessoas até duvidam da existência de Deus, né? Alguns falam assim, olha, se Deus existe, por que existe tanto sofrimento? Por que existe tanto sofrimento na Terra? Tanta doença, tantas situações, né? Guerras e conflitos e tudo isso aí, por causa do pecado. Tudo isso advém do pecado. Né? O homem afastado de Deus, o homem sem reconhecer que Deus é Deus, né? Por causa do pecado, sem ter o conhecimento de Deus, faz coisas terríveis. Né? E isso vem crescendo desde então. Desde Adão, o pecado foi tomando conta, já houve juízos da parte de Deus sobre o mundo. Nós vemos lá o acontecimento do dilúvio, né? Na época de Noé, vemos também Sodoma e Gomorra, e por vezes Deus vem trazendo juízo sobre a terra, e até chegar uma hora que vai ser o juízo final, na volta de Cristo Jesus. Certo? Então o homem sem o conhecimento de Deus, sem reconhecer Deus, é como esse ladrão que estava aqui. Ó. Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Né? Na verdade ele queria sair da cruz, né? Não queria a cruz. Mas ele não reconhecia que realmente Jesus é o Cristo, e na verdade ele estava salvando, com a sua morte ele estava salvando ele. Né? Ainda não foi salvo porque não creu. Né? Ele estava duvidando, se tu és o Cristo. Né? Então, não reconhecendo Jesus, estamos condenados. Essa é a primeira mensagem de uma das cruzes, né? Que estava ali do lado de Jesus. Aí o outro, né, no verso 40, repreendeu este malfeitor dizendo, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então essa mensagem aqui, né, esse outro malfeitor que estava ali, vendo essa pergunta, essa afirmativa aí do outro, repreendeu ele, né, diz aqui. E fala assim, tu nem ainda temes a Deus? Então, o que falta hoje, irmãos, para as pessoas que não reconhecem, é temor de Deus. As pessoas não temem a Deus, né? As pessoas não têm o conhecimento de Deus, não acreditam no juízo de Deus que virá, não acreditam que Deus ele é justo e ele pratica a sua justiça na terra, né? Vivem como se Deus não existisse, não obedecem a Deus, não reconhecem a Deus, não reconhecem a Jesus. Isso mostra a falta de temor a Deus. É o que ele fala aqui, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. Então ele estava ali na cruz, né, pregado, condenado à morte, ia morrer ali, certo? E ainda assim não temia Deus. Né? E assim muitas pessoas vivem dessa maneira. Né? Estão mortos, estão condenados, né? Mas não temem a Deus. Preferem viver a vida carnal, preferem viver a vida nessa terra, né? Duvidam da existência de Deus, né? Não temem a Deus, não têm temor de Deus. Assim é toda a humanidade que afastada de Deus, que não conhece o Evangelho, que não conhece a Deus, que não reconhece Deus como Deus. Né? Não tem temor de Deus, estão condenados e não têm temor de Deus. E aí ele fala assim, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam. Então, nós estamos condenados porque somos pecadores, praticamos pecados. A nossa prática, né, do homem sem conhecimento de Deus, carnal, sem reconhecer Deus, nós fazemos todo tipo de maldade, de iniquidade, cometemos. Né? Nós somos soberbos, invejosos, orgulhosos, queremos o mal dos outros, né? Ainda que procuramos ser bom, fazer o bem, pagar as nossas contas, andar honestamente diante dos outros, mas por vezes nós pecamos. Nós todos somos pecadores, nós falhamos, nosso coração é mau, temos uma natureza pecadora, né? A natureza carnal humana é pecadora porque é morta.
morta para as coisas de Deus. O homem é morto, vive só na carne, não conhece a Deus, não conhece as coisas de Deus, né? Então estamos condenados, tá certo? Merecedores da condenação, né? Assim como ele disse aqui, ó, nós na verdade com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam. Deus falou assim, ó, não peca, o salário do pecado é morte. Pecou contra Deus, está morto, vai morrer, né? Está determinado isso por Deus. Então, naturalmente eles eram ladrões, malfeitores, né? E estavam recebendo aquilo que mereciam, justamente. Nós também somos esses malfeitores, né? Como esses malfeitores aqui, estamos condenados. E aí ele fala, mas este nenhum mal fez, mostrando Jesus, né? Então reconhecendo que Jesus é justo, que Jesus, ele é o Cristo. Quando ele fala, mas este nenhum mal fez, né? Então nós precisamos reconhecer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus sem pecado, que se fez carne, né? Um justo que morreu naquela cruz por nossa causa, por causa dos nossos pecados. Esse ele reconheceu aí, mas este nenhum mal fez. Quer dizer, mostrando que Jesus estava ali crucificado injustamente, certo? E aí, reconhecendo isso, o que ele fala aqui para Jesus? Né? Senhor, no 42, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Né? Então, quando você voltar para o Pai, né, que o reino de Deus não é dessa terra, não é daqui, né, onde Jesus está, ainda que ele reine sobre a terra, sobre todas as coisas, ele tem poder sobre todas as coisas, mas o príncipe deste mundo, né, o príncipe aqui da terra, segundo a palavra, é o próprio Satanás, é o príncipe deste mundo. O reino de Deus, ele não é daqui, né? Ele não vem com aparência exterior também. Então, não será estabelecido o reino nesta terra, né? O reino de Deus já está estabelecido desde a eternidade e ele é em lugares que nós não podemos ver, né? Nós não podemos alcançar, tá certo? Só alcançaremos quando Jesus voltar, e ele então volta e vai nos levar para lá. A todos que têm fé nele guardam essa palavra, né? Não entrará em condenação, passou da morte para a vida. E ele então fala, ó Jesus, lembra-te então quando entrares no teu reino. Jesus ressuscitou ao terceiro dia e voltou, depois de 40 dias que ficou aqui, ele voltou para o reino, voltou para junto do Pai, o reino de Deus. Jesus mesmo afirmou isso, meu reino não é desta terra, não é daqui, certo? E Jesus então disse, vendo o arrependimento, o reconhecimento que ele teve, reconhecendo que Jesus era Jesus, e Jesus então fala para ele, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso, certo? Então, Jesus, aquele homem morreu, né, na cruz, e pelo seu reconhecimento de Jesus, por reconhecer que era pecador, que merecia, né, aquela justiça que estava sobre ele, que ele era malfeitor, mas que Jesus não tinha pecado nenhum, Jesus é o Filho de Deus, né, nenhum mal fez, Jesus, reconhecendo isso, né, pedindo para Jesus lembrar dele, né, quando entrar no reino, quer dizer, através de Jesus, perceba aqui, né, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, né, só por Jesus nós vamos estar no reino, né, de Deus. E Jesus então traz essa notícia para ele, boa, né, que é o Evangelho, né, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E essa notícia é para nós, e essa notícia é para nós também, né, vale para os nossos dias hoje, né? Então qual é o dia da nossa salvação? Hoje, né? A partir do momento que você reconhece que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, que você se arrepende e reconhece que é pecador e arrepende dos seus pecados, e pede a misericórdia de Jesus, a misericórdia de Deus, através de Cristo Jesus, você certamente estará no paraíso, estará com Jesus, na sua vinda, no dia que Jesus voltar. Mas pela fé você já recebe a vida eterna hoje. Já não entra mais em condenação, já não morre mais. Certo? Então, e essa é a promessa, essa é a boa nova do Evangelho. Né? Que nós, sendo pecadores,
estamos condenados, né, à morte eterna, né, assim como esses estavam. E quando nos arrependemos, reconhecemos isso diante de Deus, pedimos a misericórdia e a graça de Deus por Cristo Jesus, aí Ele nos concede a graça salvadora. E um dia nós estaremos no paraíso, um dia nós estaremos no reino de Deus, mas pela fé, né, hoje nós já acreditamos, cremos que já fazemos parte do reino, já não somos mais dessa terra, já somos peregrinos nesta terra, estamos aqui por um tempo e voltaremos para a casa do Pai um dia, da volta de Jesus, que virá nos buscar, certo? Jesus disse lá em João 14,6 que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a Deus a não ser por Jesus, né? Então aquele homem que não reconheceu, que duvidou, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo, zombou, blasfemou, morreu, está condenado. E este que reconheceu que é pecador, né? E na cruz, né, de Jesus, que estava ali, aquela cruz na verdade era nossa, né? Aquela cruz que Jesus estava crucificado não era de Jesus. Lembremos que quando, um pouquinho antes de Jesus ir para a cruz, ser condenado, existia um homem chamado Barrabás, né? E aí foi dito ao povo, né, que qual que ele queria soltar, né, que soltasse Barrabás ou Jesus. E o povo quis que crucificasse Jesus e soltasse Barrabás, né? Então aquela cruz, na verdade, era de Barrabás, um ladrão, né, um homem condenado, soltou. O povo preferiu soltar aí o condenado e crucificar Jesus, né, na cruz. Mas tudo isso é plano de Deus. Então a mensagem de hoje é isso. Nós temos que aceitar, né? A pessoa fala que é o bom ladrão. Não existe bom ladrão, viu? Os dois aqui estavam condenados, eram malfeitores, só que um se arrependeu e o outro não. Um reconheceu Jesus e o outro não. Um foi salvo e o outro foi condenado. Tá certo? Então só seremos salvos quando reconhecemos que somos pecadores, né? Estamos condenados justamente pelos nossos pecados, mas que Jesus, né, um justo, morreu por nós na cruz e nos libertou dos nossos pecados. E aí, pedindo a graça de Deus, pedindo a misericórdia de Jesus, certamente estaremos um dia no seu reino, né? Estaremos eternamente. Essa é a mensagem da cruz. E a cruz de Jesus é nossa, né? Na verdade é nós que deveríamos estar lá, mas Jesus foi pregado naquela cruz em nosso lugar, né? Jesus, por graça e misericórdia de Deus, tomou o nosso lugar naquela cruz, pagou a nossa conta, e se nós depositarmos a nossa fé em Cristo, seremos salvos. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Este é o Evangelho, né? Existem hoje muitas religiões, muitas divisões entre as religiões, mas existe um povo só que é povo de Deus. Só um. Aquele que tem fé em Cristo Jesus. Você pode estar em qualquer religião, em qualquer igreja, mas se a sua fé não estiver depositada em Jesus, se você não reconhecer que é pecador, que é injusto, que você está condenado, né? Nós estamos condenados à morte eterna, reconhecer isso, os nossos pecados, nos arrependermos diante de Deus, né? Pedir a Deus, por meio de Cristo Jesus, que nos salve. Se nós não fizermos isso, estamos condenados. Mas se fizer, seremos salvos. Esse é o Evangelho, tá certo? Vamos crer no que Deus tem para nós, que é a vida eterna com Jesus. Para isso basta colocar a sua fé em Cristo Jesus, né? Só Jesus salva, né? Essa é a mensagem do Evangelho, né? Para a minha vida e para a sua vida. Que você possa crer nessa palavra, que você, né, que o Espírito Santo de Deus venha entrar na sua vida, convencer você do pecado, da justiça e do juízo, né, que virá sobre todos nós. Que você venha, né, aceitar o Evangelho, receber o Senhor Jesus como seu Salvador. Senhor, seja salvo. Essa é a minha oração pela sua vida, pela sua família, né? É mais uma mensagem que o Senhor colocou no meu coração e que eu estou trazendo aqui através desse vídeo, desse canal, que você possa ouvir,
né? Crer no Evangelho, receber Jesus como seu Salvador e Senhor e ser salvo. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus. Amém.